Olá, estamos com mais um podcast e hoje da série Otorrinolaringologia, doutora Carol, falando aí para nós sobre o que é a limpeza do ouvido, que tem tantas pessoas, doutora, pedem, meu Deus, eu preciso fazer uma limpeza do ouvido, eu vou colocar uma medicação. Como seria aí essa questão aí da limpeza do ouvido? Então, assim, antes de falar da limpeza de ouvido, a gente tem que explicar um pouquinho o papel da cera. A cera não é uma sujeira, a cera é uma proteção do nosso ouvido, é uma gordurinha, então que protege contra a entrada de água, entrada de bactéria. Ela tem uma função ali, então a gente não tem que ficar limpando o ouvido. Teve uma banalização do uso do cotonete, né? Eu falo para os pacientes que cotonete é para limpar o rímel aqui quando borra, quando você está usando a maquiagem. Quem não usa maquiagem não tem nem que ter cotonete em casa. Ouvido, a gente limpa só com a toalha. Tomou banho, se enxugou, tá com a toalha úmida, passa a toalha assim e pronto. Agora, realmente, tem aquelas pessoas que têm um acúmulo muito grande de cera que causa um tampão mesmo, uma rolha de cera e a pessoa fica surda. Aí, nesses casos, a gente faz a limpeza, seja com água morna no consultório, seja com uma curetinha quando a cera tá mais seca, que a gente vai tirando, mas sempre com muito cuidado, sempre olhando. Não é para fazer em casa, de qualquer jeito, porque senão infecciona, né? Eu falo para os pacientes assim, parece que é uma coisa tão simples, mas a gente estudou no mínimo 9 anos só para fazer aquilo. Exatamente. Então tem todo um jeitinho. Doutora, então, a cera no ouvido, como ela é produzida, tem pessoas que então produzem em mais excesso. E o pelinho que tem dentro do ouvido também, né? Também. É para ajudar, né, contra as agressões externas para o nosso ouvido, né? Também uma proteção, assim como o pelinho do nariz, né? Então, ajuda a filtrar o ar, aquecer, né? Aqui no ouvido também ajuda a filtrar. E importante, por exemplo, no verão, aqui na nossa região, tem muitos trabalhadores rurais. O que tem no verão? Muito inseto que entra no ouvido. Se o inseto entra, o mosquitinho ali, encontra pelo, encontra cera, ele fala, opa, aqui não é um lugar legal para mim, ele já sai. Se tá lá um ouvido pleno, aberto, o mosquito vai se instalar, vai deixar ovinho, depois vem miíase, que são aquelas larvas, então é uma coisa horrível. E isso são coisas rotineiras que realmente acontecem, né? A gente pode estar falando, mas as pessoas não acreditam, mas acontece, né, doutora? Acontece. E muitas vezes a pessoa acaba, eu não tô ouvindo, justamente por essas causas aí, né? Sim. E doutora, quando limpa o ouvido, mesmo assim, às vezes a pessoa, falando ali, limpa o ouvido, ainda não consegue ouvir. Tem algum exame que precisaria fazer para poder entender e mostrar para a senhora depois para saber qual é a causa, algum exame? Como que seria isso? Tem um exame, que é o principal que a gente pede para avaliação da audição, que chama audiometria. Tem a audiometria tonal e vocal, que é a mais completa, e junto com a audiometria a gente pede a impedanciometria. Então, são exames que são bem completos, que são o fonoaudiólogo que faz. Só que antes de pedir o exame, a gente tem que ter analisado, tem que ter examinado e visto se o ouvido está limpinho, se não tem cera, se não tem secreção, como que está a qualidade do tímpano, tudo certinho. Então, é o médico que pede depois da consulta. É para as pessoas poderem entender que não basta só retirar a cera, né, doutora? O médico precisa avaliar, né, para poder realmente ver se isso é a causa, o que realmente está acontecendo, e solicitar esses exames para daí depois poder tomar uma conduta médica para essa pessoa, né? Sim. Doutora, quando que as pessoas conseguem, na lavagem do ouvido, às vezes tem alguma lesão lá dentro, pode lesionar ali o tímpano, se colocar o algodão lá, o algodão não, eu digo o cotonete, muito lá para dentro? Pode. Então, o nosso conduto auditivo, que é o canalzinho antes de chegar no tímpano, ele é um pouquinho torto. Isso é bom, porque quando vai colocar o cotonete, às vezes bate antes ali no canal e não deixa chegar no tímpano, mas às vezes traumatiza esse canal, sangra bastante, depois pode infeccionar, e dependendo se a pessoa fizer a curva ali do conduto, dependendo de como for o conduto da pessoa,
pode sim perfurar o tímpano. As pessoas acham que o tímpano está muito longe. O tímpano não está muito longe. Ele está bem pertinho ali no conduto auditivo, né, doutora? É, a chance de machucar é bem grande. Então, nunca usar cotonete. Por isso que tem que ter muito cuidado. E se vê que está produzindo muita cera, procurar realmente, né, o especialista para poder verificar. Às vezes, com um remédio só já melhora, né? Alguma conduta pequena, né? Só algumas maneiras de cuidar e tá resolvido, né, doutora? Exatamente. Então, doutora, eu gostaria de agradecer, então, a sua presença no nosso programa aí, no nosso podcast Fala Doutor, né? E a gente deixa mais um assunto em aberto para a senhora. Eu que agradeço.